Olá, seja bem-vindo ao Direitos e Avessos, um canal jurídico. Prazer, eu me chamo Beatriz. Para você que é novo aqui, já se inscreva. E hoje eu quero trazer para você aí que tem intenção de fazer a OAB 10 perguntas que possa também ser a sua dúvida, 10 perguntas e respostas com relação à prova, com relação a como foi, a minha experiência. Então fica até o final do vídeo e roda a vinheta. E também eu tenho uma novidade, vocês viram aqui que já mudei o cenário, né? E também quero voltar a fazer ao vivo, porque a nossa profissão ela exige estudo, então eu pretendo estudar. E com relação a isso também quero abrir uma aspas, muitas pessoas não entendem que às vezes quando fazia o ao vivo, mas ela não está conversando, mas ela não está interagindo. Mas a intenção de estudar no ao vivo é justamente proporcionar esse desejo, essa vontade de você também poder sentar e estudar, e isso é muito bom. Então, assim, muitas pessoas não entendiam, né? Ela não tá falando, não tem como falar. Eu faço ao vivo, mas estou estudando. Acabo adiantando meu lado e também fico mais próxima a vocês. Mas vamos ao que interessa. 10 perguntas perguntas e respostas sobre a OAB, assim, sobre a minha perspectiva, né? Com base na minha experiência. Vamos lá, o primeiro. O que mais me surpreendeu ao começar a estudar para a OAB? O que mais me surpreendeu, que na minha cabeça eu tinha aquela ideia de que eu precisava saber o vade-mecum inteiro para passar nessa prova e por isso que talvez pudesse ser algo distante. Quando, na verdade, conforme eu fui estudando e fui vendo que era mais estratégia do que ter muito conteúdo, né? Assim, eu não precisei ler todo o vade-mecum de direito civil para passar na prova, por exemplo. Segundo, qual foi o maior erro que cometi na preparação? Se você for falar e você fez revisão, eu não fiz revisão. Eu estudei para uma prova, fiz bastante questões, não foram muitas, mas fiz uma quantidade significativa. Só que a revisão mesmo foi um dia antes da prova. Mas poderia ter feito em cada semana, só que isso não acontecia, porque eu preferia pegar as matérias novas e estudar do que fazer revisão. Não recomendo fazer isso, tá? Mas graças a Deus isso para mim não foi um impedimento para passar, mas poderia ter sido. Terceiro, como organizei meu tempo entre teoria, revisão e questões? Na verdade, eu não segmentava muito. Eu fazia o seguinte: primeiro lia o PDF, depois de ler o PDF fazia as questões. Depois de fazer questões, ali mesmo eu já corrigia e separava as que eu errei e colocava ali no canto. Ou as que eu acertei e na verdade eu acertei por chute, não porque eu sabia. E colocava já ali no canto para ver se eu depois revisava, mas não aconteceu de eu revisar. E aquelas matérias que achava mais complexas e não tinha entendimento, eu assistia videoaula. Assisti todas as videoaulas? Não. Nem 50% do curso em videoaulas eu assisti. 4. Em que momento percebi que estava pronta para a prova? Gente, até no dia da prova, eu não me sentia pronta. Eu saí de lá me sentindo assim, não sei o que vai ser. Essa é a verdade, tá? Eu acho que esse sentimento, pelo menos comigo, isso não aconteceu. 5. Qual foi a técnica de estudo que mais funcionou para mim? Na verdade, como eu falei para vocês, respondendo o que eu disse anteriormente, foi uma sequência. Eu, claro, segui um cronograma, não à risca, tá? Mas tentei seguir um cronograma e eu começava estudando, lendo um PDF. O PDF tinha a ver com o assunto da questão e o tema da questão. E depois eu separava ali aquilo que eu mais errava, deixava num canto. E lia também os artigos voltados para aquele assunto. Essa foi a técnica de estudo até o dia da prova. Vamos ao 6º. Como escolhi a disciplina da segunda fase da OAB? Na verdade, eu havia escolhido primeiramente trabalho, porque para mim era mais fácil. Na faculdade eu tinha muita facilidade em assimilar o conteúdo, então achei que poderia me ajudar muito. Só que de última hora eu escolhi constitucional, porque havia também pesquisado o índice de maior aprovação, qual era a matéria e tal, e via que muitas pessoas que escolhiam constitucional passavam com mais facilidade. E aí também eu ouvi muitas dicas de outras pessoas, e no final das contas havia colocado ali, me inscrevi novamente, mas em constitucional,
E na hora de pagar, eu pensei, eu acho que vou deixar trabalho mesmo, vou ver se eu não mudo não. Só que eu coloquei lá o boleto de trabalho e acabou descendo para constitucional. Até hoje eu não entendi o que aconteceu, mas isso me salvou. Vamos para o 7º. O que me motivava nos dias em que eu queria desistir? Gente do céu. E eu já até falo aqui algo muito importante. O que me fazia desistir era quando eu fazia as questões e errava direto. E isso me dava aquele sentimento, meu Deus, se eu tô errando aqui, como é que vai ser lá no dia, né? Isso aí sim mexia comigo um pouco. Mas eu mentalizava, pegando a minha carteira, lá no dia da solenidade, isso não saía da minha cabeça, sabe? E isso era um combustível. Então, eu sempre mentalizava quando chegasse lá naquele dia, o dia de eu pegar a carteira, de eu assinar. Enfim, eu ficava mentalizando isso, fazendo um juramento, o meu dia vai chegar e vai ser esse. E aí eu me imaginava com a minha roupa social. E isso, para mim, era um combustível tremendo para continuar. É pensar lá no futuro, no dia que eu realmente fosse pegar a minha vermelhinha. 8º. Como eu lidava com a pressão externa durante os estudos? Gente, eu acho que para mim, no meu caso, foi mais uma pressão interna do que externa. Mas sempre há externa. E aí? E quando vai ser a prova? Fulano reprovou, ciclano também, né? Sempre tinha aquela coisa assim. Mas eu tentava muito abraçar minha fé. Tentava muito buscar, assim, Deus, esse equilíbrio e entender que não é o meu entorno que vai definir nada, e sim aquilo que está reservado para mim. Então, eu mentalizava muito essa questão de tem coisas que não vão depender 100% de mim, né? Então, e atribuir a Deus a ajuda necessária para continuar dia após dia, porque realmente não é fácil. Não é fácil porque é uma questão do seu psicológico. Nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos. Então, o sentimental conta, as experiências negativas também contam nessas horas. Então, você equilibrar ou calibrar isso não é fácil, mas com a ajuda de Deus eu consegui. 9º, fiz cursinho ou estudei sozinha? Por quê? Fiz um curso, que foi o VDE, mas como eu havia falado aí em um dos vídeos, eu não só apenas usei o curso, como também usei o ChatGPT na 2ª fase. E assim, eu tenho a minha forma de estudo, que é desse jeito, sabe? É claro que eu não fiquei pegando outros materiais de outros cursos, isso eu não fiz. Mas eu tinha minhas formas também de estudo, que às vezes mudavam um pouco, né? Destoava um pouco da proposta do curso. E tudo bem. 10. Qual parte do conteúdo foi mais difícil para mim? O conteúdo para mim mais desafiador, não vou dizer difícil, foi direito tributário. Eu vou explicar o porquê. Enquanto eu estava estudando para outras provas de concurso e não tentava o AB, eu não pegava esses tipos de matéria empresarial, tributário, então ficou de lado. Até porque alguns concursos que eu estudava sempre caía ou constitucional, ou direito administrativo, então querendo ou não, vira e mexe eu passava o olho nessas disciplinas, mas tributário realmente ficou no mar do esquecimento. Quando chegou a época de eu estudar para o UAB e era ali corrido, faltava pouco tempo, um cronograma bem curtinho, até direito empresarial não estava no cronograma, ou seja, eu fui fazer a OAB sem estudar direito empresarial e sem estudar algumas outras disciplinas, aquelas mais curtas, né? Então, assim, como, por exemplo, direito ambiental, financeiro, previdenciário, eu não estudei esses conteúdos. Muitos desses conteúdos que caem só 2 questões, eu não estudei. Então, eu estudei as questões que mais caem na prova. Ainda tem isso. E direito tributário foi uma área que fazia muito tempo que eu não pegava, tudo corrido ali, uma enxurrada de conteúdo. Eu senti sim um pouco de dificuldade. Vamos ao bônus, porque eu não vou deixar vocês sem um bônus. Como organizei meu ambiente de estudo? Isso é muito interessante porque no meu quarto eu tenho a minha mesa, tenho os meus livros e sei que é um ambiente confortável.
Então, nem sempre você dá aquele comando para o cérebro, a partir de hoje vou começar a estudar, e ele consegue manter aquele foco por ser algo novo também. Alguns conseguem, outros não. Então, estrategicamente, para que eu não viesse retroceder e falhar nessa missão, entendi que precisava ir para a biblioteca e iniciar meus estudos lá. Conforme passaram-se algumas semanas, percebi que, independentemente dos ambientes, eu já estava focada o suficiente, então comecei a retornar aos estudos no meu quarto. Essa foi a minha estratégia que funcionou. Não sei não, mas eu acho que esse vídeo merece uma parte 2. Deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, que eu posso também te responder. E espero que você tenha gostado de coração. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar também e principalmente ativar o sininho para você que é novo aqui, está sempre recebendo em primeira mão assim que sair um vídeo novo no canal. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Beijo, tchau, tchau e até a próxima.